faça elevar, o cosmo no seu coração, todo mal combater. E aí galera, eu acredito que esse é o vídeo mais importante aqui do canal, então eu peço a ajuda de vocês, que vocês levem esse vídeo para a Bandai, para a empresa que cria esse jogo. Por quê? Nesse vídeo eu vou tentar passar tudo o que a comunidade que joga Saint Seiya Shine Soldier pede para a melhoria do jogo. A gente está buscando melhorias para o jogo porque a gente vê um grande potencial nesse jogo. Então vamos passar esse vídeo para a Bandai, vamos levar o máximo possível para a Bandai poder ver esse vídeo, e esse vídeo vai estar legendado também, então vai estar bem mais fácil para eles estarem assistindo e compreendendo o que a gente está querendo. Então galera, vamos lá, vamos fazer um esforço. Eu vou deixar aí na descrição e também nos comentários o link direto para o Twitter do jogo. Então pega o link desse vídeo e coloque lá no Twitter. Se você não tiver Twitter, cria um Twitter aí bem rapidinho e copia esse link e leva lá. Vamos tentar mudar esse jogo, vamos tentar melhorar mais ainda, porque a gente sabe que o jogo tem potencial. Vamos tentar buscar essas melhorias, vamos tentar ajudar a Bandai. Então Bandai, nesse vídeo eu quero conversar com vocês, eu quero ter aquela conversa tete a tete com vocês. Esse vídeo é direcionado diretamente para vocês. A gente sabe que é um jogo novo, então por isso a gente reconhece que tem muitas coisas boas que vieram bastante rápido, mas a gente quer ajudar vocês também, porque tudo que eu vou falar aqui é muito importante, Bandai. Nós estamos tentando ajudar vocês e consequentemente, se vocês usar tudo isso que eu vou estar falando aqui, vai estar trazendo mais público para o jogo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para pedir para vocês é que vocês adicionem a dublagem em português brasileiro, colocar os áudios dos ataques em português, colocar até mesmo música em português, seria muito legal. Português brasileiro, isso iria chamar demais a atenção do público brasileiro para esse jogo e consequentemente trazendo mais pessoas para estar jogando esse jogo aí com a gente. E agora, dando sequência aqui no jogo, uma das coisas que precisa ser melhorada é a questão do vigor. Olha só, no vigor a gente pode ver que tem um problema, Bandai. Demora muito para carregar. Você passa mais de 2 minutos até recuperar 1 de vigor. Então é muito tempo para recuperar vigor. Outra coisa também em relação ao vigor, quando a pessoa que estiver jogando passa de nível, seria interessante que o vigor voltasse, subisse ao nível máximo, o vigor enchesse total. Por exemplo, se a pessoa que está jogando, ele está no nível 2 e ele sobe para o nível 3, o vigor dele passa de, por exemplo, está em 0, passa para 102, por aí. O vigor volta ao estado normal. Outras formas para a gente estar ganhando vigor também seria bem legal. Em algumas batalhas na Crônica do Cosmo, alguma coisa assim do tipo, quando você batalhasse, você ganhasse vigor em troca. Seria algo legal também se estivesse isso no jogo. E agora vou partir para a área de treino. Aqui Bandai tem várias coisas que vocês precisam modificar. Vamos lá. Na área de treino é aquele local que você conquista tudo que você vai precisar para estar upando o seu personagem. Vocês já sabem disso. Então, a galera que entra no jogo, ela tem pouco vigor e tem poucos, na verdade não tem itens para upar os cavaleiros. Então, o que acontece aqui na área de treino, Bandai? O que vocês estão fazendo? Quando ele chega para batalhar, gasta 20 de vigor. O iniciante já não tem vigor, então está gastando muito vigor em cada batalha. Deveria diminuir esse gasto de vigor para estar ajudando a galera que está iniciando no jogo. Poderia ser 10 de vigor, ou então 8 de vigor. Seria bem melhor do que gastar 20 de vigor e para ganhar poucos itens. Isso precisa ser melhorado, esse drop precisa ser melhorado. Tá vindo poucos itens, principalmente a poeira estelar, que é algo muito importante para a gente estar aumentando o nível do cavaleiro, passando do nível 50. Geralmente, quem inicia no jogo, ele quer logo colocar os seus cavaleiros no nível máximo, no nível 100, no nível 150.
E aí quando ele inicia fica complicado para ele estar ganhando essas poeiras aqui para poder passar de nível. Isso acaba desestimulando o jogador inicial que está chegando no jogo, porque ele não tem itens para estar upando o cavaleiro. Outra coisa que poderia ser mudada aqui na área de treino é mais batalhas liberadas em um único dia. Por exemplo, batalha para ganhar frasco para poder upar o nível do cavaleiro, batalha para ganhar poeira estelar de 3 pontas, poeira estelar de 6 pontas. Vi também ter também batalhas para ganhar os novos itens para estar criando equipamentos de nível 100 para cavaleiros de nível 100. Então vir mais batalhas aqui na área de treino. E outra coisa aqui também, Bandai, é aumentar as vezes que a pessoa pode batalhar aqui na área de treino em uma única missão. Por exemplo, você chegar aqui na poeira estelar vermelha e conseguir batalhar 3 vezes seguidas, e depois você pode batalhar a partir do momento que você assiste um vídeo de propaganda de 15 segundos, de 10 segundos, porque assim, com propagandas, vocês também vão ganhar dinheiro. Então vai estar ajudando a gente que vai assistir o vídeo e vai poder batalhar mais uma vez na área de treino. E também depois que você batalhar 3 vezes, vem a propaganda. E por último, vem a chance que você pode batalhar gastando gemas naquela batalha. Então é isso, Bandai. Aqui na área de treino, eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês. Diminuir o gasto de vigor para a gente poder batalhar, aumentar a premiação, aumentar os drops, porque o drop está vindo muito pouco, e também aumentar as vezes que a gente pode batalhar em cada missão. Aumentar de 3, a gente pode batalhar 3 vezes, sendo que na 4ª vez a gente assiste um vídeo de propaganda, e a 5ª vez a gente pode gastar gemas para estar ganhando, para estar podendo batalhar novamente naquela mesma missão. Então esse é um resumo aqui da área de treino. Eu peço para vocês que tenham bastante cuidado aqui, porque isso aqui ajuda demais para o pessoal que está iniciando no jogo, e até mesmo o pessoal veterano no jogo precisa demais da área de treino. E agora aqui eu vou partir para os equipamentos. Bandai, presta atenção aqui, porque a galera reclama muito sobre esses equipamentos. Vamos lá, quando a gente cria um equipamento e coloca em um cavaleiro, e aí você quer usar aquele mesmo cavaleiro em uma outra equipe, os equipamentos saem. Então o ideal seria que quando a gente fosse usar aquele mesmo cavaleiro em outra equipe, que aparecesse uma mensagem perguntando se a gente iria querer que aquele equipamento saísse do cavaleiro ou se aquele equipamento continuasse. Então a partir daí a gente poderia escolher se quer que continue o equipamento em determinado cavaleiro quando ele for para a próxima equipe, ou se esse equipamento deve sair quando ele for para a próxima equipe que a gente vai montar com aquele mesmo cavaleiro. Isso é muito importante que tenha no jogo, nesse jogo, porque quando você cria vários equipamentos legais e usa em um cavaleiro, e aí você usa aquele cavaleiro em outra equipe, o equipamento sai. Aí você tem que procurar todos os equipamentos novamente para estar equipando de novo naquele cavaleiro, e isso é muito chato e causa um pouco de problema aí, e desestimula novamente o pessoal que quer jogar o jogo. Outra coisa aqui nos equipamentos é quando a gente equipa os equipamentos nos cavaleiros, seria ideal se a gente pudesse ver como o cavaleiro fica com aqueles equipamentos. Por exemplo, eu coloco um equipamento do tipo físico em um cavaleiro do tipo físico, e esse equipamento tem 500 de ataque. Então lá quando eu fosse olhar o cavaleiro no mesmo local ali nos equipamentos, quando eu fosse clicar para ver o cavaleiro, aparecesse lá o aumento de ataque para mim saber o tanto que aumentou no próprio status dos cavaleiros. Quando eu aumentasse defesa, eu clicava no cavaleiro e ia ver o aumento dessa defesa. Isso é muito importante também para a gente poder estar olhando aí e estar analisando como está sendo a melhoria daquele equipamento. Se vale mais a pena usar um equipamento que aumenta ataque ou defesa ou pontos de vida. Então isso é muito importante. Eu peço para vocês que analisem isso para poder estar colocando aí no jogo. Outra coisa aqui nos equipamentos é que quando a gente vai criar equipamento é um pouco chato, Bandai. Eu tenho que falar isso porque é um pouco chato.
a gente deve criar vários e vários equipamentos. E isso tá normal, isso até aí tá tudo bem. O problema é quando a gente cria vários e vários equipamentos, a gente tem que olhar depois os status dos equipamentos para a gente ver qual é o equipamento bom. E aí a gente vai ter que clicar de um por um. Isso é muito chato, você clicar em um equipamento, depois no outro, e esperar carregar, e se a internet for ruim vai demorar ainda para carregar. Então é bem complicado a gente ficar olhando os status desses equipamentos. O interessante seria que esses equipamentos tivessem uma forma para a gente ver os status deles do lado, como se fossem uma lista, alguma coisa assim que facilitasse mais para a gente ver os status dos equipamentos. E outra coisa também é quando você cria vários e vários equipamentos, tem a forma da gente estar favoritando. Mas até aí tá beleza, a gente pode favoritar os equipamentos. Mas aí quando você vai olhar, está aquela verdadeira bagunça de equipamentos favoritados. E aí você deve clicar em um por um, novamente para ver qual é o equipamento. Então seria muito legal que tivesse uma forma para a gente ver melhor os status dos equipamentos sem precisar ficar clicando em cada um para a gente ver. E continuando aqui nos equipamentos, acontece uma coisa que eu não consigo entender. Provavelmente nas próximas atualizações vai ser mais fácil para compreender o porquê desses equipamentos estarem vindo com esse tipo de status. Aqui no jogo tem cavaleiros que causam ataque de congelamento e esses cavaleiros são do tipo espirituais. Então por que alguns equipamentos que a gente cria do tipo físico vêm com taxa de congelamento? Não faz nenhum sentido, porque os cavaleiros que congelam são do tipo espiritual. Provavelmente nas próximas atualizações tenha uma explicação lógica para isso que acontece quando você cria esses equipamentos do tipo físico. Mas até então eu não sei qual é o sentido disso e não sei se é um erro também do jogo. Talvez tenha uma lógica para isso. Então eu vou esperar nas próximas atualizações para ver o porquê desses equipamentos do tipo físico vir com taxa de congelamento, sendo que os cavaleiros que têm ataque de congelamento são do tipo espiritual. E continuando aqui nos cavaleiros, seria bem legal que tivesse uma forma da gente ver o cavaleiro no nível máximo, porque geralmente quando vem um cavaleiro que fica no banner principal, a gente pode ir lá e ver ele nos status máximo, no rank máximo, no nível máximo daquele cavaleiro. E quando ele sai do banner principal, aí não tem outra forma da gente ver ele nos status máximos. Isso é bem chato, deveria ter um local para a gente clicar e lá vai ter todos os cavaleiros no seu nível máximo, no ranking máximo. Então você clica no cavaleiro e vê ele no ranking máximo e assim fica bem mais fácil para a gente poder estar até mesmo comparando determinado cavaleiro com outro cavaleiro, porque ali a gente vai ver ele no seu nível máximo e vai comparar com outro cavaleiro também no nível máximo. Então deve ter um local para a gente poder ver o cavaleiro, todos os cavaleiros nos seus níveis máximos. Agora eu vou partir aqui para a área de batalha. E uma coisa bem legal que poderia vir aí na área de batalha, quando a gente estivesse batalhando, seria um simples botão para a gente clicar e conversar com o nosso oponente por meio de um chat de voz. Seria muito legal se viessem esse tipo de coisa no jogo, para você estar conversando com seu oponente enquanto você batalha contra ele. Seria muito legal mesmo se viesse essa opção, porque assim a gente poderia trocar uma ideia com o nosso oponente, poderia perguntar algumas coisas no momento que estivesse ali batalhando. Seria interessante também colocar na batalha, quando a gente fosse batalhar no PVP, uma forma para a gente assistir os nossos amigos jogando aí contra outras pessoas e da mesma forma eles poderem assistir a minha batalha, porque daí a gente pode criar torneios. Eu que sou criador de conteúdos desse jogo Saint Seiya Shine Soldier, que eu faço vídeos sobre esse jogo, então eu posso criar um torneio e assistir a batalhas dos meus amigos e gravar essas batalhas e aí trazer aqui para o YouTube. Então assim seria bem legal, porque seria mais fácil para trazer uns vídeos com bastante qualidade aqui para o YouTube. Ter uma forma da gente assistir os nossos amigos batalhando. Outra coisa que deveria ser melhorada aqui na parte das batalhas seria a mecânica de afinidade negra e branca. O que está acontecendo aqui no jogo?
as afinidades negras e brancas estão batendo em todas as outras afinidades. Porque o que acontece com essas afinidades negras e brancas? Quando um ataque de afinidade branco atinge um cavaleiro de afinidade verde, ele causa um dano muito alto. E o ideal seria que esse ataque de afinidade branca, quando batesse em um cavaleiro de afinidade verde, diminuísse aquele ataque. Um ataque que causasse 100 de crítico, diminuísse para 70 de crítico ou 80 de crítico, porque assim seria mais coerente com o jogo. A afinidade negra deve bater na afinidade branca e a afinidade branca bater na afinidade negra, sendo que elas são reduzidas contra as outras afinidades, e as outras afinidades também são reduzidas contra essas afinidades brancas e negras. Então, ter uma coerência em relação a isso. Eu sei que isso é um pouco complicado, mas eu sei que vocês conseguem melhorar essa opção aí, corrigir esse. Não é um problema, mas é algo que poderia ser melhorado aí no jogo. Outra coisa aqui também na área de batalha, eu vou mostrar aqui para vocês no evento. Vamos lá, vou entrar aqui em um evento para vocês perceberem o que acontece aqui quando você vai batalhar. Vamos lá, eu vou entrar aqui na batalha aqui contra o Ikki e vou clicar em pular batalha. Olha só, eu vou pular a batalha e vamos lá, vai carregar aqui. Pronto, apareceu essa tela onde aparece os cavaleiros que subiram de nível e também aparece o drop, as coisas que eu ganhei. Aí quando eu clico aqui em próximo, olha só o que vai aparecer. Aparece essa tela aqui de provas vencidas. Essa tela, Bandai, não precisa aparecer mais de uma vez. Quando eu concluir essa batalha, quando eu fizer todas essas missões, ela pode aparecer somente uma vez. Isso aqui é um pouco chato, porque a gente fica clicando em pular batalha, e aí pula a batalha, vem aquela mensagem que eu acabei de mostrar e vem essa daqui. Aí eu tenho que clicar em próximo novamente para fazer o mesmo procedimento. Aí carrega e aí pula a batalha, tela de novo, outra tela e aí de novo, tudo repetitivo novamente. E isso acaba sendo um pouco chega a ser bem chato mesmo a gente ficar fazendo isso toda vez. Então essa tela só precisa aparecer uma única vez, só precisa aparecer na primeira vez que eu cumprir a missão. E isso no evento, na Crônica do Cosmo, certo? Em qualquer um desses lugares aí que tiver esse tipo de tela, seria legal que fosse retirado aí. Agora eu vou seguir aqui para os summons. Aqui Bandai tem várias coisas que vocês podem estar melhorando aí. Basta vocês prestar bastante atenção nisso que eu vou estar falando aqui. Vamos lá. A primeira coisa, e eu acredito que é a coisa mais importante que vocês devem seguir à risca, é nunca, jamais colocar banner pago, colocar summon pago no jogo. Pago com dinheiro, dinheiro de verdade. Jamais coloque banner dessa forma no jogo, porque se vocês fizerem isso, o jogo acaba. Eu vou falar isso com total certeza, o jogo não vai para frente, então jamais faça isso. Eu peço para vocês que não coloque banner, não coloque summon pago com dinheiro real. Não faça isso, com dinheiro de verdade. Não faça esse tipo de summon. Agora, outra coisa que precisa ser corrigida aqui nesses summons, eu não sei se é um erro, mas é o seguinte: os cavaleiros de bronze têm a mesma porcentagem de estar vindo em um summon. A maioria do pessoal que faz o summon aqui vem o Shun e o Ikki. Sempre quando eles fazem summons, vem um Shun e um Ikki, sendo na diária, sendo nos summons, gastando 1000 gemas, sempre vai vir um Shun e o Ikki. Sendo que o Seiya branco, que é um dos cavaleiros que a gente mais gosta, quase não vem. O Shiryu branco quase não vem também. O Yoga verde é bem difícil de estar vindo. Então eles têm a mesma porcentagem, mas são mais difíceis de estar vindo nos banners, nos summons. Então seria bem legal que desse uma analisada em relação a isso aí, porque não está sendo muito certo o que está acontecendo. A maioria do pessoal que faz summon está ganhando o Shun e o Ikki, e o pessoal não usa muito esses cavaleiros aí. A gente prefere usar mais o Seiya branco. Então seria bem legal que vocês olhassem isso aí. E outra coisa que está acontecendo aqui nos summons é o seguinte: vocês estão colocando novos cavaleiros no jogo, isso é muito bom, mas o problema é que esses cavaleiros estão indo todos para
um único banner, para um único summons. E essa chance desses cavaleiros e a chance da gente ganhar esses cavaleiros não está sendo aumentada, então a gente faz os summons e continua ganhando os mesmos cavaleiros, continua ganhando o Shun e o Ikki, eles são bem mais fáceis para a gente estar ganhando. E isso dificulta mais ainda para a gente estar aumentando o ranking dos nossos cavaleiros, dos cavaleiros que a gente usa no PVP. O ideal seria criar summons, criar banner para determinados cavaleiros. Poderia ser dividido por saga. Por exemplo, eu quero montar uma equipe com os cavaleiros sobrepeles, então eu vou lá no banner que tem mais cavaleiros sobrepeles e vou fazer o summon lá. Poderia vir esse banner com esses cavaleiros de sobrepele e também ter alguns cavaleiros de bronze lá misturado para a gente fazer os summons. Poderia ter também o banner da saga de Poseidon, que vai ter os cavaleiros de Poseidon e também vai ter os cavaleiros de bronze. Então, se eu quisesse montar uma equipe com cavaleiros de Poseidon, eu ia fazer summon nesse banner até que eu tivesse a sorte de ganhar um desses cavaleiros de Poseidon para começar a montar a minha equipe baseada nessa saga. E assim sucessivamente. Poderia fazer isso até mesmo na saga dos Cavaleiros de Ouro. A gente poderia ter um banner para fazer summons para ganhar os Cavaleiros de Ouro, e também nesse banner teria os Cavaleiros de Bronze. Então vocês poderiam fazer isso em vários summons. Você criava o summon e colocava lá determinados cavaleiros para não ficar enchendo um único banner de muitos e muitos cavaleiros, porque assim está complicando demais para a gente aumentar o ranking dos nossos cavaleiros bons que a gente usa no PVP. E tendo como sequência essa criação de banner, essa criação de summons diferentes com determinados cavaleiros em cada summon, poderia criar também os convites. Por exemplo, se eu quisesse fazer o summon no banner de Poseidon, teria determinados convites que a gente poderia usar nesse mesmo summon ali para a gente estar fazendo. É basicamente parecido com o convite de prata. E esses convites para fazer summons nos outros banners, a gente poderia estar ganhando aí nos eventos. Então, quando tivesse o evento para ganhar convite para fazer summon no banner de Asgard, então a gente iria batalhar bastante no evento para ganhar alguns convites para poder fazer os summons nesse banner de Asgard. A gente poderia fazer os summons tradicional em cada banner e também teria esses convites. É bem parecido também com o convite de prata que temos atualmente no jogo. Teve também no início do jogo o convite de ouro que a gente usava para fazer summons no banner de Cavaleiros de Ouro, mas isso só aconteceu uma vez, não teve outras vezes esse convite de ouro para a gente estar fazendo summon no banner dos Cavaleiros de Ouro. Então seria uma outra forma da gente estar fazendo summon aí nos banners. Poderia ter também um summon gratuito por dia, além das diárias de 20, que a gente pode fazer a diária de 20. E se não fosse colocado esse summon gratuito, poderia ter um summon com propaganda. A partir do momento que a gente assiste uma propaganda de 10, 15 segundos, aí a gente faz um summon. Mas preste atenção, esse summon também teria chances reais da gente ganhar um Cavaleiro de Ouro, um Cavaleiro bom aí para a gente poder estar usando e não vir somente cavaleiros ruins. Então esse summon, a partir de propaganda, que a gente assistisse uma propaganda, iria vir cavaleiros bons também. Então iria ter aquela chance de vir cavaleiros bons nesse summon. E depois desse summon de propaganda, viria o summon de 20 gemas, o summon diário aí pra gente estar fazendo. Outra coisa que poderia vir aqui nos summons é um banner onde a gente, cada vez que a gente faz summon, aumentasse a chance de vir um cavaleiro um cavaleiro de ouro, um cavaleiro mais difícil, um cavaleiro mais raro. Então, quando a gente fizesse 10 summons, no último a gente teria aquela chance bem aumentada para a gente ganhar um cavaleiro de ouro forte. Quando terminasse o 10 summons, fizesse os 10 summons, voltasse a zero aquela porcentagem. Seria basicamente que um acúmulo de chance. Toda vez que você faz um summon, você aumenta a sua chance de vir um cavaleiro raro, um cavaleiro mais difícil, um cavaleiro melhor aí para a gente estar usando no jogo. Agora eu vou partir para o PVP. Aqui no PVP, Bandai, tem coisa muito importante para vocês estarem mudando também. Olha só, o que está acontecendo quando a gente entra para batalhar no PVP.
Quando a gente entra numa batalha, o cara lá, o nosso inimigo, ele quita da batalha, ele sai. Quando ele vê a equipe nossa, ele acha que a nossa equipe é mais forte do que a dele, ele sai da batalha, ele não entra. Então isso é muito chato. Toda vez que a gente vai batalhar contra alguém, ele acaba saindo. Por quê? Ele sai porque ele quer batalhar contra novatos no jogo, ele quer batalhar contra boots, ele quer batalhar contra a equipe fraca. Então, toda vez que ele faz isso, o ideal seria diminuir a porcentagem dele no ranking, que caísse ele de ranking, tirasse os pontos dele de ranking, uma porcentagem lá dos pontos dele fosse diminuindo. Então, seria muito importante que tivesse isso, mas preste atenção, deve ter muito cuidado quando a internet cai, porque vocês devem criar aí alguma forma para saber que é quando o cara está quitando da batalha ou quando a internet caiu, porque se vocês retirar pontos daquele cara que estava jogando normal, mas a internet caiu, vai ser muito chato isso, não vai ser muito legal e vai estar afastando mais ainda o pessoal que joga. Aqui no PVP tem uma coisa bem legal que poderia ser alterada, a forma de pontuação. Por exemplo, nesse PVP, o pessoal que tem tempo para jogar, eles conseguem jogar mais e consequentemente eles conseguem estar bem melhor colocado do que aquele pessoal que não tem tanto tempo assim. O PVP está se baseando basicamente em tempo de jogo. Quem mais joga, melhor fica posicionado. O ideal seria o PVP baseado em qualidade, baseado em vitórias. Quando eu batalho e venço o meu oponente, eu ganho pontos, e quando eu perco a próxima batalha, eu perco pontos e caio no ranking, caio em uma posição. Então deixaria o PVP mais competitivo, ao invés de deixar um PVP baseado em números de batalhas, em tempo de batalha. Seria mais focado em qualidade e isso iria deixar o PVP muito melhor. Outra coisa também aqui no PVP é o seguinte: geralmente o pessoal que está batalhando contra boots estão ganhando mais pontos do que aquela pessoa que está batalhando contra player. Então isso não é muito legal. Essa batalha contra boot deve ter uma pontuação exata, então deve dar uma analisada em relação a isso aí, para não estar tendo vantagens aquela pessoa que batalha contra boots. E agora, outra coisa que seria bem legal que viesse no jogo seria o seguinte: uma nova categoria de PVP para iniciantes. O pessoal que está iniciando no jogo, ele não tem recurso, como eu já falei, ele não tem equipamentos e não tem itens para criar os equipamentos para cavaleiros nível 100. Então, ele não tem o recurso para colocar o cavaleiro no nível 100 e também não tem nem mesmo itens para criar equipamentos para esses cavaleiros de nível 100. O pessoal que está iniciando no jogo não consegue de forma alguma batalhar no PVP. Não tem como batalhar no PVP, não tem. Se ele entrar na batalha no PVP, ele vai perder e provavelmente ele vai zangar com o jogo e desinstalar o jogo somente por causa disso, porque ele vai ver um pessoal batalhando, mas ele não vai conseguir batalhar. Então isso é muito negativo para o jogo. Poderia ter uma categoria de PVP nova para nível de usuário que fosse do nível 1 até o nível 30 da conta do usuário. Se aquela pessoa ele começa ali jogando e vai subindo o nível da conta dele, ele chega até o nível 30, do nível 1 ao nível 30, ele pode batalhar no PVP para iniciante. A partir do nível 31, ele já vai começar a entrar no PVP no PVP do nível mais alto. Então ali ele vai batalhar contra as pessoas que já são mais, que conhecem mais o jogo. Então a partir do nível 31. Isso é um nível que eu criei aqui, mas poderia ser até mesmo do nível 1 ao nível 40, do nível 1 ao nível 45, por aí.
vocês vão escolher aí em relação a isso, porque a partir daí vocês vão dar chance para o pessoal que está iniciando no jogo para poder batalhar no PVP, para poder se divertir aí no PVP, porque é algo muito legal. Então, para o pessoal que está iniciando no jogo, o PVP com uma categoria de nível de usuário seria muito importante. Poderia ter também um sistema de clã, porque a partir daí a gente poderia criar um clã determinado, ou até mesmo um clã BR, e iria ter o clã da França ou o clã da Itália. Cara, isso seria muito legal. Ter clã no jogo, ter clãs no jogo seria muito bom também. Então é uma das ideias legais aí para vocês estarem fazendo aí no jogo, para estar melhorando mais ainda os contatos, para estar melhorando a aproximação dos jogadores. E agora, uma das coisas mais importantes aqui, uma das coisas que eu vou tentar passar para vocês, e eu peço que vocês tentam analisar isso com bastante cuidado, com bastante carinho, para poder ver se é possível fazer isso no jogo. Uma das coisas que está complicando bastante o jogo, que faz o pessoal se irritar com o jogo, é a tão famosa Guerra de 1000 Dias. Olha só, Bandai, o que vocês fazem? Vocês colocam os cavaleiros e cada cavaleiro tem ataques com velocidades. Cada ataque tem uma velocidade diferente. Justamente esse é um dos problemas, porque o pessoal não quer cavaleiros com ataque de velocidade 7, 6, 5. Quando o cavaleiro tem esse tipo de ataque, já se torna um cavaleiro não tão bom para estar usando no PVP. Somente se for um cavaleiro com muitos pontos de vida, com muita defesa, para poder ter ataque de velocidade 6 ou 5, que aí o pessoal já vai pensar em usar. Mas se for um atacante que não tem ataque de velocidade 9, o pessoal já vai ficar um pouco chateado. Então, ataques de velocidade não está ajudando muito para o jogo e está complicando até mesmo para vocês aí que são desenvolvedores do jogo. Vamos lá, eu vou passar uma ideia aqui para vocês que pode estar ajudando aí para estar melhorando aí sobre essa velocidade. Vocês poderiam criar um método de velocidade dos cavaleiros. A velocidade não vai vir mais nos ataques, e sim no próprio cavaleiro. Quando a gente faz o summon, aí ganha por exemplo, a gente ganha um Seiya V2 e a gente olha os status desse cavaleiro e lá está a velocidade. Você olha os status do Seiya V2 e lá vai ter assim, velocidade do cavaleiro 300 Mach. Então essa é a velocidade do cavaleiro. Se esse cavaleiro for batalhar contra outro cavaleiro que tem 250 Mach, então o Seiya V2 vai atacar primeiro. Mas o que acontece para poder diferenciar essa velocidade, para você estar aumentando a velocidade? Vamos lá, equipamentos com velocidade. O equipamento, você cria o equipamento e aquela velocidade é aumentada, não em porcentagens, em número fixo. Você cria o equipamento e lá vai aparecer aumento de 10 de Mach, velocidade 10, 15 de velocidade, 20 de velocidade no equipamento. Então quando a gente adicionar esse equipamento no Seiya, um equipamento que vem com 10 de velocidade, ele ia passar para 310 de velocidade. Então assim a gente iria poder aumentar a velocidade do cavaleiro e não do próprio ataque. E como fazer para diminuir essa velocidade? Novamente, equipamentos que diminuem a velocidade, ou então efeitos de equipe ou habilidades passivas que diminuem a velocidade do oponente, novamente em número fixo. E para diminuir a velocidade usando equipamentos, a gente poderia ter determinados equipamentos que aumenta a velocidade e poderia ter determinada categoria de equipamentos que, quando a gente fizesse, poderia vir a possibilidade de diminuir a velocidade do inimigo. Então iria vir equipamentos com a chance de estar aumentando a velocidade ou equipamentos com a chance de estar diminuindo a velocidade, dependendo da categoria do equipamento. E também, como eu já falei, habilidades passivas que diminuísse a velocidade em número fixo ou efeito de equipe que diminuísse a velocidade também em número fixo. Quando acontecesse a coincidência dessas velocidades serem
iguais, aí sim teria a Guerra de 1000 Dias. E outra coisa que poderia ser feita para não mexer na mecânica do jogo seria aumentar os pontos de vida dos cavaleiros ou a defesa dos cavaleiros, de todos os cavaleiros sem exceção, até mesmo os atacantes, ou então retirar o ataque de hit kill. Por quê? Quando tem uma Guerra de 1000 Dias, geralmente o ataque que vem do inimigo, a partir da Guerra de 1000 Dias, a partir de vencer uma Guerra de 1000 Dias, acaba eliminando o seu oponente com um único ataque, um ataque de hit kill. Então a Guerra de 1000 Dias está decidindo as vitórias das batalhas. Acaba sendo meio chato de você estar batalhando e as batalhas serem decididas na Guerra de 1000 Dias. Se você não for bom na Guerra de 1000 Dias, você geralmente não vai ganhar muitas batalhas aí no PVP. Então isso deixaria o jogo bem mais competitivo, bem mais diferenciado, não iria ficar somente dependendo de um ataque de velocidade 9 e nem mesmo de a Guerra de 1000 Dias. Isso que eu posso estar falando para vocês, a ataque de velocidade 9 e Guerra de 1000 Dias, está deixando o jogo muito ruim, Bandai. Tenta corrigir isso, tenta usar essa dica que eu passei aqui sobre essa velocidade do cavaleiro e não velocidade no ataque. O resumo que eu vou passar aqui para vocês nessa Guerra de 1000 Dias é o seguinte: velocidade no cavaleiro e não no próprio ataque. Os ataques não teriam velocidade, a velocidade iria estar no próprio cavaleiro. Eu sei que é um pouco complicado também, mas eu sei que vocês conseguem arrumar uma forma de criar algo baseado nessas informações que eu passei aqui em relação a isso. Ou então poderia retirar o ataque de hit kill para não eliminar nenhum cavaleiro com um único golpe, ou aumentar os pontos de vida e até mesmo a defesa de todos os cavaleiros. Então, Bandai, esse vídeo acaba por aqui. Eu peço que vocês assistam esse vídeo com bastante carinho. Tente o máximo colocar essas coisas que eu estou pedindo aqui nesse vídeo. Não é só eu que estou pedindo, é a comunidade que joga esse jogo Sansei Shine Soldier. A gente gosta demais, a gente vê um grande potencial nesse jogo. Tem muitas qualidades, a gente gosta desse jogo muito, muito, muito. Então, estou fazendo esse vídeo para a gente estar ajudando vocês. Não estamos reclamando do jogo, estamos tentando ajudar vocês que são criadores desse jogo. E muito obrigado por vocês estarem acreditando nesse jogo, por vocês estarem fazendo esse jogo cada vez mais. Uma última dica que eu tenho para passar para vocês aqui é em relação às gemas que a gente pode comprar com dinheiro real. Está muito caro, está bastante caro essas gemas. Tem algum pessoal que tem dinheiro para comprar, mas quando vai comprar, ver que a gema está muito caro. Poderia ser mais barato essas gemas e também poderia vir mais gemas, porque a partir daí o pessoal iria comprar muito mais essas gemas aí, estaria dando mais dinheiro aí para vocês que são desenvolvedores. Então essa é a última dica que eu tenho para passar aqui para vocês aí, desenvolvedores. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui nesse vídeo. Eu tenho somente a agradecer todos vocês. Eu peço que vocês que são inscritos aqui no canal, que peguem o link desse vídeo e coloque lá no Twitter da Bandai para eles poderem ver esse vídeo, assistir, porque a partir daí vamos tentar mudar o jogo. E daqui a 2 ou 3 anos eu quero olhar esse jogo e ver que a gente participou para a melhoria desse jogo, ver que o meu canal ajudou a esse jogo a melhorar mais ainda esse jogo. Então eu quero entrar aí, eu quero que vocês também entrem na história desse jogo como a galera que conseguiu mudar o jogo. Então é isso, eu peço para vocês que se inscrevem no canal se não for inscrito, que deixem um like aí no vídeo, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer, cara, muito trabalho mesmo, para gravar, para editar, para depois colocar a legenda. Cara, colocar essa legenda deu muito trabalho, demais mesmo, mas eu consegui para poder a gente estar melhorando o jogo. Então eu peço para vocês que eu tô tentando ajudar o jogo, tô tentando ajudar vocês que são jogadores, então peço que vocês também tentem me ajudar aí, se inscrevendo, deixando o like, compartilhando o vídeo, compartilhando esse vídeo no Twitter com seus amigos também. Então é isso, espero que você tenha gostado, valeu, falou e fui!
Os humanos não merecem mais viver. A terra pelas águas inundar. É Poseidon que vai prevalecer. Conheça a elite do mar. Cavalo marinho, meu ar te dispara. Você não tem chance, então peça perdão. Mesmo que você tente, nada que me para. Basta só um sopro e você tá no chão. Pacífico não, é minha missão. Se eu tiver de pé, nada aqui vai cair. Seu golpe é fraco, tudo é em vão. Pacífico norte não vai destruir. Escolha a besta sagrada e eu te ataco com aquela que tu escolher. São 7 feras, você é a presa. Com facilidade eu vou te abater. Chame de esquilo, Pacífico sua. O pilar que eu defendo nunca vai cair. Se nenhuma fera fizer o trabalho, será meu tornado que irei desferir. Então se prepare pro ar congelado que aqui eu coloco pra você sentir. Seus sentimentos que te tornam fraco, Yoga, você devia desistir. Tirou meu olho, eu tiro o seu, te salvei. Mas aqui não me chame de amigo. Observe a aurora abaixo de zero, que é tão letal quanto é tão bonito. Kraken ataca sem dó, a justiça que eu acredito irei defender. Se você acha que é encenação, eu te digo, é certeza, vai se arrepender. O Ártico é o meu lar e daqui eu não saio. Prepare-se para a disputa, a minha fé não será abalada. Ficarei de pé, honro minha conduta, ok? Eu sou aquele que ninguém mais sabe. Eu posso ser aquilo que deseja ver. Alguns até me chamam de covarde, mas dizem isso os que não podem me vencer. Eu posso ser o seu irmão perdido, ou o seu mestre se você quiser assim. Você caiu nas presas de linhages, e quem mais ama é que irá trazer seu fim. Ouça essa bela canção, então não diga que não. Já apreciou algo tão bonito assim? Seu esforço é em vão, atinge o seu coração. Ouça a sinfonia final da morte até o fim. Se você ouvir, eu garanto pra ti que todo o seu cosmo reduz a zero. Sirene tá aqui, pro imperador servir. O bem de Poseidon é o que eu quero. Esse príncipe do mar poderoso demais, chamado Crisaor, sua lança não erra. Um monstro marinho mantendo o ataque, causando terror. Maharoshini destruindo sentido sem sua escama. Mantém posição, ficando invulnerável. Distribui o dano, o primeiro a perder aqui é a visão. Misterioso, o dragão marinho, mesmo entre os marinas ninguém o conhece. Exala seu cosmo rompendo estrelas e a explosão.